Os Grandes Iniciados. Esboço da História Secreta das Religiões. Eduardo Churré. Krishna. 2. O Rei de Madura. Nos primórdios da era do Kali Yuga, por volta do ano 3000 antes de nossa era, segundo a cronologia dos Brahmanes, a sede do ouro e do poder invadiu o mundo. Durante vários séculos, dizem os antigos sábios, Agni, o fogo celeste, que forma o corpo glorioso dos devas e purifica a alma dos homens, havia espalhado sobre a terra seus eflúvios etéreos. Porém, o sopro ardente de Kali, a deusa do desejo e da morte, que vola dos abismos da terra como um hálito abrasador, insuflava então todos os corações. A justiça havia reinado com os nobres filhos de Pandu, os reis solares que obedecem à voz dos sábios. Vencedores, eles perdoavam aos vencidos e os tratavam como iguais. Mas desde que os filhos do sol foram exterminados ou banidos de seus tronos, e que seus raros descendentes se escondiam entre os anacoretas, a injustiça, a ambição e o ódio passaram a predominar. Volúveis e falsos como o astro noturno, que assumiram como símbolo, os reis lunares guerreavam-se sem piedade. Um deles, entretanto, conseguira dominar todos os outros, por meio do terror de estranhos feitiços. No norte da Índia, às margens de um grande rio, resplandecia uma cidade poderosa. Possuía ela 12 pagodes, 10 palácios, 100 portas flanqueadas de torres. Estandartes multicores tremulavam sobre os altos muros como serpentes aladas. Era altiva Madura, invencível, corno à fortaleza de Indra. Lá reinava Kansa, de coração tortuoso e alma insaciável. Ele só admitia escravos ao seu redor e só acreditava possuir o que ele próprio houvesse derrubado. E o que já possuía não lhe parecia nada diante do que restava para conquistar. Todos os reis que reconheciam os cultos lunares lhe prestavam homenagem. Mas Kansa sonhava em submeter toda a Índia, de Lanka até Imavati, para realizar seus desígnios. Ele se aliou a Kalayani, senhor dos montes Vindhya, o poderoso rei dos Yavanas, os homens de face amarela. Sectária da deusa Kali, Kalayani se dedicara às artes tenebrosas da magia negra. Chamavam-no de amigo dos Rakshasas, os demônios notívagos, e rei das serpentes, porque dela se servia para aterrorizar o povo e seus inimigos. No fundo de uma floresta espessa ficava o templo da deusa Kali, escavada numa montanha, imensa caverna negra, cuja profundidade se ignorava e cuja entrada era guardada por estátuas colossais com cabeças de animais talhadas na rocha. Para lá se dirigiam aqueles que desejavam render homenagem a Kalayani, para dele obter algum poder secreto. Ele aparecia à entrada do templo, em meio a uma multidão de serpentes monstruosas que se enrodilhavam em seu corpo e que se erguiam ao comando de seu cetro. Forçava seus tributários a se prostrarem diante dos animais, cujas cabeças emaranhadas pendiam da sua. Ao mesmo tempo, murmurava uma fórmula misteriosa. Aqueles que cumprissem esse rito e adorassem as serpentes obtinham, segundo diziam, imensos favores e tudo o que eles desejassem, mas caíam irrevogavelmente sob o poder de Kalayani. Perto ou longe seriam seus escravos. Acreditavam que se testassem desobedecê-lo ou escapar ao seu domínio, veriam erguer-se diante de si o terrível mago cercado de seus répteis, cujas cabeças sibilantes os envolveriam, paralisando-os com seus olhos fascinadores. Kansa pediu a Kalayani uma aliança. O rei dos Yavanas prometeu-lhe o império da terra, sob a condição de que desposasse sua filha.
Arrogante como um antílope e flexível como uma serpente, era filha do rei mago, a bela Nizumba, de pingentes de ouro e seios de ébano. Sua face se assemelhava a uma nuvem sombria matizada de reflexos azulados da lua. Os olhos a 2 relâmpagos e a boca ávida, à polpa de uma fruta vermelha com sementes brancas. Disse-ia que ela era a própria Kali, a deusa do desejo. Logo, ela reinou como senhora no coração de Kansa, e, insuflando todas as suas paixões, fez crescer nele um ardente braseiro. Kansa tinha um palácio cheio de mulheres de todas as cores, mas só ouvia a Nizumba. Que eu tenha de ti um filho, disse-lhe ele, e o farei meu herdeiro. Serei então o senhor da terra e não temerei mais ninguém. No entanto, Nizumba não concebia e seu coração se irritava. Invejava as outras mulheres de Kansa, cujos amores haviam sido fecundados. Ela induzia o pai a multiplicar os sacrifícios a Kali, mas seu seio continuava estéril, como a areia de um solo tórrido. Então, o rei de Madura ordenou que diante de toda a cidade se realizasse o grande sacrifício do fogo e que se invocassem todos os devas. As mulheres de Kansa e toda a população compareceram em grande pompa. Prosternados diante do fogo, os sacerdotes com seus cânticos invocavam o grande Varuna, Indra, os Avins e os Marutis. A rainha Nizumba se aproximou e lançou no fogo um punhado de perfumes, num gesto de desafio, pronunciando uma fórmula mágica numa língua desconhecida. A fumaça se condensou, as chamas rodopiaram e os sacerdotes espantados exclamaram: Ó rainha, não foram os devas, mas os rakshasas que passaram sobre o fogo. Teu seio permanecerá estéril. Kansa se aproximou do fogo por sua vez e perguntou ao sacerdote: Então, dize-me de qual das minhas mulheres nascerá o Senhor do mundo? Neste momento, Devaki, a irmã do rei, acercou-se do fogo. Era uma virgem de coração simples e puro, que passara a infância a fiar e a tecer, e que vivia como em um sonho. Seu corpo estava na terra, mas sua alma parecia sempre no céu. Devaki ajoelhou-se humildemente, implorando aos devas que concedessem um filho ao seu irmão e à bela Nizumba. O sacerdote olhou alternadamente o fogo e a virgem. De repente exclamou cheio de espanto: Ó rei de Madura, nenhum de teus filhos será o senhor do mundo. Ele nascerá do seio da tua irmã, que aqui está. Foi a grande consternação de Kansa e a cólera de Nizumba ao ouvirem essas palavras. Quando a rainha ficou a sós com o rei, disse-lhe: Devaki deve morrer. Como poderei, respondeu Kansa, matar minha irmã? Se os devas a protegem, sua vingança recairá sobre mim. Então declarou Nizumba, cheia de furor: Que ela reine em meu lugar e que tua irmã ponha no mundo aquele que te fará perecer vergonhosamente. Eu, porém, não quero mais reinar ao lado de um covarde que tem medo dos devas. Volto para a casa de meu pai, Kalayene. Os olhos de Nizumba lançaram chispas. Os pingentes se agitavam sobre seu colo negro e reluzente. Ela rolou por terra e seu belo corpo se retorcia como uma serpente enfurecida. Kansa, ameaçado de perdê-la e tomado de uma terrível volúpia, teve medo e, corroído por um novo desejo, declarou: Pois bem, Devaki morrerá, mas não me deixes. Um clarão de triunfo brilhou nos olhos de Nizumba. Uma onda de sangue ruborizou sua face negra. Depois, roçando-o com seus seios de ébano, de onde exalavam perfumes capitosos, e tocando-os com os lábios ardentes, murmurou em voz baixa: Nós ofereceremos um sacrifício a Kali, a deusa do desejo e da morte, e ela nos dará um filho que será o senhor do mundo. Todavia, naquela mesma noite, o Pirohita, chefe do sacrifício,
viu em sonho o rei Kansa tirando a sua espada contra sua irmã. Dirigiu-se logo para os aposentos da Virgem Devaki. Anunciou-lhe que um perigo de morte a ameaçava e ordenou-lhe que, sem demora, se refugiasse entre os anacoretas. Devaki, instruída pelo sacerdote do fogo, disfarçou-se em penitente e saiu do palácio de Kansa, deixando a cidade de Madura sem que ninguém percebesse. Pela manhã bem cedo, os soldados a procuraram para matá-la, mas encontraram um quarto vazio. O rei interrogou os guardas da cidade, obtendo a resposta de que as portas permaneceram fechadas durante toda a noite. Entretanto, disseram eles que, enquanto dormiam, tinham visto os muros sombrios da fortaleza se partirem sob um raio de luz e uma mulher sair da cidade, seguindo-o. Kansa compreendeu que um poder invisível protegia Devaki. Desde então, o pavor penetrou em sua alma e ele passou a odiar mortalmente a irmã.